Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho meditado muito, lido bastante a respeito nos últimos dias, a respeito de saúde emocional, né? Eu falei aqui a semana passada das doenças psicossomáticas, que 50% das pessoas que dão entrada em hospitais mundialmente, né? A OMS tem esse dado, 50% das pessoas que são internadas com qualquer patologia, 50% dessas pessoas estão lá devido a doenças da alma, doenças da mente. E como lidar com isso, irmãos? E como lidar com isso? E o apóstolo Paulo, que não era psicólogo, que não era psiquiatra, que não era nada disso, mas era um homem de Deus, um homem guiado e direcionado por Deus, nos dá muitas instruções a respeito disso. E essa semana, eu meditei a semana inteira nesse texto, a respeito da carta que ele escreve para o seu discípulo, para o seu filho amado, seu filho na fé amado Timóteo. E aqui, irmãos, o que é interessante, eu já ministrei outras vezes a respeito dessa carta, e a respeito dessas últimas palavras do apóstolo Paulo, para que você compreenda e possa entender e se concentrar na palavra que eu vou ministrar hoje. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Depois dessas palavras, ele morreu. Provavelmente morreu crucificado. E então aqui são as últimas palavras que ele escreve. Mas aqui ele nos dá uma aula de como ter uma saúde emocional. Ele nos dá uma aula de como higienizar a nossa mente. São dicas aqui preciosas que ele escreve para Timóteo, alguns pedidos que ele faz para Timóteo, algumas ordens que ele dá para Timóteo, o seu filho na fé, mas que serve para mim e que serve para você. Amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado aí, cutuca a pessoa que está do seu lado. Você vai dizer para ela assim, olha, se você falar comigo, no meio da mensagem, eu vou entender que é o Satanás usando a sua boca. Amém? Pastor, usou a boca de Pedro, não vai usar a sua? Então não fale com ninguém agora. Não olhe para o seu celular. Queria que você se concentrasse. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um aleluia? Aleluia? Amém. Glória a Deus. Que bom que você está prestando atenção. Então, todos acharam aí? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4. E ele dá algumas instruções aqui ao seu filho amado. Ele diz assim, a minha versão é a NVT, se tiver alguma diferença da sua, não tem problema. Todas as nossas Bíblias estão falando a mesma coisa, amém? Diz assim, Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a partir do versículo 4, diz assim, versículo 9, nós vamos ler. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida, ou as coisas desse mundo. Ele foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me é útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a minha capa, que deixei com Carpo, em Troade. Traga também os meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante ao juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo o ataque maligno. Me livrará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo e sempre. Amém. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala mais uma vez conosco de maneira especial.
que esta palavra possa penetrar no nosso coração, Senhor, assim como um punhal. Que nós saímos daqui hoje renovados, ainda mais cheios da Tua presença e ainda mais confiando na Tua palavra, Senhor. Que eu diminua e que Tu cresças, e que a minha boca, não que eu fale o que está na minha cabeça, mas que a minha boca seja a Sua boca nesta manhã, Senhor. Faz mais uma vez, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, a conversão de Paulo é algo maravilhoso, é algo extraordinário, e não dá para a gente avançar aqui na conversão de Paulo, que a grande maioria, todos nós praticamente conhecemos o que foi a conversão do apóstolo Paulo. Mas antes, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um homem terrível, ele era um perseguidor dos cristãos, um assassino, um homem muito rude, um homem terrível, um homem temível. E as pessoas morriam de medo dele, porque ele era um grande perseguidor. Ele era da seita, a seita mais pesada, a seita mais dura dos fariseus. E ele era um perseguidor. Mas aprove ao Senhor o escolher como anunciador do seu evangelho para os gentios. E ele tem, na estrada para Damasco, ele tem aquela experiência maravilhosa. O Senhor se revela para ele, ele passa alguns dias cegos, ele é discipulado, ele é levado para a Arábia, fica 2 anos lá sendo discipulado, preparado. E quando ele volta como pregador, ele se torna esse apóstolo Paulo que todos nós conhecemos. A semana passada aqui eu falei a respeito de vocês, irmãos. Paulo se despede de Éfeso. Ele ficou durante 3 anos em Éfeso, e o trabalho dele ali foi extraordinário. Todas as cidades da província, Paulo conseguiu fundar, abrir uma igreja, e aquelas igrejas estavam caminhando bem, estavam se estabelecendo bem, indo bem. E eu disse para vocês a semana passada, falei aqui que nada explica, a não ser o poder e a graça da misericórdia do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, através da manifestação da vida do apóstolo Paulo, para explicar o trabalho maravilhoso e poderoso que ele fez em toda aquela região. Passado os 3 anos, ele se reúne com toda a igreja, com toda a liderança da igreja em Mileto, se reúne e ele viaja, ele volta para Jerusalém, porque ele havia tido um compromisso no seu coração de juntar donativos, arrecadar donativos para ajudar os irmãos em Jerusalém que estavam passando por uma grande necessidade. E Paulo, depois que ele junta todos esses donativos, ele diz, reúne toda a liderança daquelas igrejas, e ele diz, olha, é tempo da minha partida, é tempo de eu ir embora. E ele se reúne à beira do porto com todos aqueles irmãos, eu falei aqui a semana passada, e eles se abraçam, se choram, há uma despedida tremenda, os irmãos ficam entristecidos, e Paulo parece que já previa, que ele diz que provavelmente o Senhor, os grandes homens de Deus sabem o que vai acontecer futuramente nas suas vidas, e ele diz ali, provavelmente esta é a última vez que vocês me verão. E eu fico imaginando ali, irmãos, aqueles homens rudes, na beira do porto, se abraçando, se beijando e chorando copiosamente, porque sabiam que provavelmente, seria a última vez que eles se encontrariam com o apóstolo Paulo. E ele é levado para Cesareia, preso, fica um tempo preso ali. Só que ali, irmãos, desta prisão, ele decide ser julgado em Roma, levado para Cesareia. Nesse caminho para Malta, ao naufrágio do navio, ele toma uma picada de cobra. Só que desta prisão, ele sai, ele é solto. Só que passado algum tempo acontece aquilo que todos nós conhecemos, já vimos em livros, já vimos em filmes. Existe o grande incêndio de Roma. E o que acontece, irmãos? Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes naquela época, maior do que a cidade de Santo André. E os historiadores dizem que 70% da cidade havia sido destruída por intermédio desse incêndio. E todos nós sabemos que não foram os crentes que botaram fogo em Roma, mas a culpa recai sobre a vida dos crentes. Foram eles que incendiaram Roma. E começa a propagar aquela notícia, aquela fake news da época de que os crentes haviam colocado fogo em Roma. E aí, irmãos, existe o maior massacre da história. Os historiadores dizem que faltou madeira para fazer cruz e incendiar cruz para matar cristão, para matar os crentes. E quem era o grande líder dos crentes? Quem era o grande líder dos cristãos? O apóstolo Paulo. Então ele é preso novamente, ele está numa masmorra fria, gelada, fédida, e ele sabe que ele vai morrer, porque ele já havia sido sentenciado à morte, já havia sido julgado e decretada a sua morte. Então quando ele escreve essa carta, essas últimas palavras aqui ao apóstolo,
ao discípulo de Timóteo, ele sabe que ele já está sentenciado à morte. Ele sabe que são as suas últimas palavras, e ele sabe que em pouco tempo ele vai morrer. Agora, olha, irmão, vocês prestaram atenção? Eu me lembro que das últimas vezes que eu li esse texto, eu me arrepiava, porque estas palavras, estes versículos, essas últimas palavras, é de um homem que está preso em uma cadeia fedida, fria, sem iluminação, ele está com frio, e ele sabe que vai morrer. Então, é um homem que sabe que está partindo, que está indo embora, mas olha a empolgação e o ânimo do coração dele. Então Paulo aqui nos ensina, irmãos, nos dá uma verdadeira aula do que é confiar em Deus e do que é ter saúde emocional. Então vamos lá, o que acontece aqui, irmãos? Lá no capítulo 1, no versículo 15, a gente entende e percebe que ele já tem essa consciência. Ele diz assim, não precisa ir lá não. Ele diz assim: como você sabe, todos da província da Ásia me abandonaram, incluindo o Fígilo e Homógenes, que o Senhor demonstre misericórdia para ele. E aí, continuando nesse texto aqui, ele diz: olha, eu já estou condenado à morte, não tem mais o que fazer, a minha morte já foi decretada. Mas o que a gente aprende aqui, irmãos? No versículo 9 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, iniciando aqui, dizendo ao seu discípulo, ele diz o seguinte: por favor, venha assim que você puder, não perca tempo. Ele está sozinho, ele está preso, ele sabe que são seus últimos dias, ele sabe que vai morrer a qualquer tempo, mas ele está dizendo ao seu amigo, ao seu filho na fé, Timóteo, venha logo, porque mesmo Paulo sabia que não é bom andar sozinho. Deixa eu te falar um segredinho para você aqui, irmãos. Gente precisa de Deus. Eu preciso de Deus, cada um de vocês precisa de Deus, mas deixa eu te falar algo aqui importante também, gente precisa de gente, nós precisamos de amigos, mulheres precisam de amigas, e Paulo estava necessitado, ele queria um ombro para chorar, ele queria alguém para conversar, ele queria falar com o seu discípulo, ele queria ver o seu discípulo, pois ele sabia que aqueles eram os seus últimos dias. Então Paulo está ensinando para mim aqui, para você, que não é bom andar sozinho, não é bom passar por lutas sozinhos, não é bom querer caminhar sozinho. Tem gente que quando passa por luta, que quando passa por necessidade, a primeira coisa que quer fazer é sair da igreja, é abandonar os amigos. Esta não é a solução. Isso só vai aumentar o seu problema. Ah não, a partir de agora eu vou participar da igreja virtual. Não existe igreja virtual. Igreja é isso. Igreja é gente com gente. Nada substitui as relações humanas. Nada substitui as relações humanas. E Paulo está ensinando isso para mim e para você. Timóteo, vem depressa. Timóteo, vem logo. Eu estou necessitado, eu estou angustiado, eu estou amargurado. A minha confiança está em Deus. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que logo, logo eu estarei na glória. Mas eu preciso de você. Eu quero falar com alguém. Eu quero estar junto com alguém. Eu quero abraçar alguém. Eu quero oscular alguém. Nada substitui, irmãos, as relações humanas. Então pare com a loucura de querer andar sozinho, de querer caminhar sozinho, de querer lidar com as dificuldades sozinho. Isso só vai te levar para o fundo do buraco. E Paulo nos ensina isso. Olha a sabedoria deste homem. Olha a capacidade que esse homem tinha de se relacionar com Deus. Entretanto, nos seus últimos dias, ele está dizendo: filho amado, venha, vem depressa, porque eu estou necessitado, eu preciso da sua presença aqui comigo. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ver a sua presença. Eu preciso falar, preciso de alguém para me ouvir. Como isso é importante, Deixa eu falar um negócio para você. Se isolar não é a solução. Deixar de vir para a igreja não é a solução. Congregar em casa não é a solução. Congregar em casa para as pessoas que estão enfermas serve como instrumento de evangelismo. Só para isso. Olha o versículo 10, o que o apóstolo Paulo fala?
Versículo 10 ele diz assim: Demas me abandonou, pois ama mais as coisas desse mundo. Ele foi embora para Tessalônica. Olha que coisa. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Pessoas decepcionam pessoas. E nós também. Talvez você nem saiba, mas você já decepcionou muita gente. Repita comigo: pessoas decepcionam pessoas. Isso tem a ver com as relações humanas. Isso tem a ver. E as pessoas que muitas vezes mais nos decepcionam são as pessoas que nós convivemos. Justamente porque nós temos mais relações humanas. E Paulo está dizendo aqui, ó, Demas estava comigo o tempo todo. Demas me abandonou, foi embora para Tessalônica, me deixou para trás, meteu o pé. Mas Paulo não está angustiado com isso. Depois você vê a conclusão do texto. Paulo não se preocupa, ele só informa, é uma informação. Ele não está fazendo uma crítica, ele só está informando. Demas me abandonou, estava comigo aqui, mas ele me abandonou. Irmãos, entendam, Paulo naquele tempo, ele era o homem mais procurado da nação, ele era o homem mais temido da nação, ou seja, naturalmente todos os abandonaram. Porque o que começava a rolar é que os crentes botaram fogo em Roma. E quem é o líder dos crentes? O apóstolo Paulo. Então, logicamente, todos o abandonaram. E ele diz aqui: Demas me abandonou. E Demas era um homem que amava as coisas desse mundo. Aí ele continua: Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Ou seja, irmãos, Paulo não está preocupado aqui com o que haveria de acontecer. Paulo não está preocupado aqui com aqueles que haviam o decepcionado. Sabe o que muitas vezes falta para mim e para você, irmãos? É nós deletarmos da nossa mente o nosso arquivo de decepções. As pessoas vão errar conosco, assim como nós erramos com as pessoas. Agora, isso não pode dominar a nossa mente, isso não pode dominar o nosso coração. Delete esse arquivo de decepções da sua mente, para que você tenha uma vida abençoada. Pare de ficar olhando apenas para os desapontamentos. Pare de morar no passado. Tem gente que mora no passado. Não, pastor, porque em 75 ela aprontou comigo. Não, porque em 82 na Copa do Mundo ele fez tal coisa. E fica com aquilo 40, 10, 20, 30 anos, aquilo corroendo. E Paulo não está preocupado, me abandonaram, não tem problema, a vida continua. Ele diz, eu fico imaginando o coração do apóstolo Paulo, ele vai para o seu julgamento, ele era o apóstolo Paulo, eu acho que ele imaginou na sua cabeça, eu vou chegar para ser julgado, aquele tribunal vai estar lotado de irmãos, vai estar lotado gritando, inocente, 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 vai ter irmãos lá com faixas lá fora, vai estar todo mundo fazendo um auê. Ele chega no tribunal, não tem ninguém. Ele relata, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Mas Paulo não está reclamando. Paulo não está triste. Paulo está aqui esperançoso, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Olha o que diz versículo 11. Versículo 11 diz assim. Versículo 11 diz assim: apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me é útil no ministério. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é um ensinamento precioso para mim e para você. Esse João Marcos aqui que o apóstolo Paulo está falando, esse João Marcos aqui, é Marcos que escreve o evangelho de Marcos. Mas ele está no finalzinho da sua vida, no finalzinho do seu ministério, já está condenado à morte, condenado à sentença de morte. Mas ele diz, olha, traga Timóteo, quando você vir, não vem sozinho não. Traga também Marcos, eu quero Marcos aqui. E ele faz uma observação, porque ele me é muito útil no ministério. Agora vamos entender o que aconteceu aqui. Isso aí eu queria que você acompanhasse. Vai lá em Atos capítulo 13, versículo 13. Atos 13, 13. Para você entender o que estava acontecendo. Atos 13, 13. Olha o que acontece aí.
Paulo e Barnabé estão fazendo a primeira viagem missionária. Aí o que acontece? Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram para Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Olha que coisa interessante. Você já pensou, irmãos, como que deve ser frustrante? Você marca uma viagem. Eu vou viajar agora mês que vem, vou dar uma passeada. E vai uma família de amigos, vai comigo. Você já pensou, chega em cima da hora, tudo armado, tudo combinado. Aí chega na véspera, a família fala, não vamos mais não. Mas nós já alugamos lá o espaço, já alugamos o carro. Você não vão mais... Agora aqui é uma viagem missionária. Está tudo certo, tudo combinado. Eles estão no meio do caminho. E João Marcos decide voltar para Jerusalém. Ele era um jovem, ele era um garoto ainda, inexperiente. Paulo fica doido, mas só que Paulo se retrai, Paulo guarda. E eles continuam fazendo um trabalho, continuam indo, tocando a coisa. Passado um tempo, volte aí algumas páginas, vai lá para o capítulo 15. Passa-se um tempo, passou-se um tempo. Aquela era a primeira viagem. Aqui eles estão partindo para uma outra viagem. Aí capítulo 15, a partir do versículo 16, nós vamos ler até o versículo 41. Olha o que acontece aqui, com esse mesmo João Marcos. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé. Barnabé era ombro a ombro com o apóstolo Paulo. Barnabé foi o homem que cuidou do apóstolo Paulo depois da sua conversão. Você imagina, meu irmão? Você imagina? Nos dias de hoje, entra o Marcola aqui na nossa igreja. Marcola pegou lá um benefício e ele entra aqui na nossa igreja. Aí ele senta lá no último banco. Aí eu chego para o Vanderlei e falo assim, Vanderlei, eu quero que você discipule o Marcola. Quero que você leve ele para sua casa, para jantar com você. Eu quero que você ande com ele. Eu quero que você leia a Bíblia com ele. Eu tenho certeza que pastor, eu? Vanderlei, eu acho que é você. Barnabé foi esse. Que quando o apóstolo Paulo se converteu, irmãos, assim como o ser humano é ser humano desde os tempos de hoje. Porque viviam no tempo de Jesus, não, eles eram como nós somos hoje. Quando o apóstolo Paulo se converteu, muitos irmãos, a grande maioria, ficaram ressabiadas. Este homem é um assassino, este homem é um perseguidor, este homem é terrível. E Barnabé foi o homem que teve a incumbência de cuidar do apóstolo Paulo. Mas olha o que acontece entre os dois aqui, para você entender o grau de intimidade que eles tinham um com o outro. Versículo 36, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada cidade onde pregamos a palavra de Deus. Eles haviam feito a primeira viagem missionária e haviam pregado e muitas pessoas haviam entregado a sua vida para Jesus. E estavam nascendo igrejas, nascendo pequenos grupos de irmãos. E Barnabé falou, Paulo, está na hora da gente voltar lá e fazer uma supervisão, ver como esses irmãos estão caminhando, a gente precisa voltar lá. E Paulo concorda. Voltemos para visitar cada uma das cidades que pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Olha versículo 37. Barnabé queria levar João Marcos, o mesmo João Marcos que havia abandonado na viagem anterior. O mesmo João Marcos. Barnabé falou, olha, eu quero levar, sabe aquele garoto, meu primo? Ele era primo de Barnabé. Eu quero levar ele novamente para nos ajudar. Aí olha o que acontece. Mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre Barnabé e o apóstolo Paulo foi tão grave que os dois se separaram. Vou traduzir aqui, o couro comeu, irmãos, o pau quebrou. Paulo falou, não vai, Barnabé falou, vai, não vai. Pastor, existe isso na igreja? Existe. Existe isso no meio de homens de Deus? Existe. Existe isso com homens que são orientados e guiados, que ouvem a voz de Deus? Existe. Porque se nós não nos controlarmos, se não controlarmos a carne, existe. E sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Paulo foi para Silas com um lado, Barnabé foi para João Marcos com outro. E sabe o que isso nos ensina aqui? Continuando, deixa eu terminar o texto aqui. Versículo 38. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu com os irmãos e entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então viajou por toda a Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas de lá. Ou seja, Barnabé
e João Marcos foram para Chipre, fazer o trabalho evangelístico, pregando a palavra. E Paulo foi com Silas para a Síria e para a Sicília. Os dois falaram, tá bom, vai você para lá, vai você para cá, não está batendo, com esse eu não vou. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Comigo se erra só uma vez. Que coisa terrível. Eu já ouvi crente falar isso, enchendo o peito. Eu só dou oportunidade de pisar na bola comigo uma vez só. Talvez você tenha falado isso. E o que Paulo está dizendo aqui com essa atitude, olha, esse garoto errou lá atrás. Eu não vou dar oportunidade para ele me abandonar de novo, não. E Barnabé, que era um homem generoso, piedoso, um homem mais misericordioso do que o apóstolo Paulo nesse tempo, Barnabé está dizendo, vamos dar, o garoto era inexperiente. O garoto, talvez no meio do caminho ele teve algumas dificuldades. Vamos dar mais uma oportunidade. Paulo falou, não, ele nos abandonou na primeira viagem. Eu não vou dar outra oportunidade para ele. Mas olha o que acontece aqui agora, irmãos. Agora ele está velho, ele está preso na masmorra gelada e fédida. Está prestes a morrer, condenado à morte. E ele lembra-se, poxa vida, lá atrás eu errei com aquele garoto. Só que João Marcos, irmãos, que agora é Marcos, ele começa a andar com o apóstolo Pedro. Ele começa a andar com o apóstolo Pedro e ele se torna Marcos o evangelista. Aquele garoto lá atrás que abandonou, aquele garoto lá atrás que pisou na bola, agora é Marcos, o evangelista, que caminhou com o apóstolo Pedro, que escreveu o evangelho que nós estudamos há 2000 anos. E Paulo está dizendo, eu pisei na bola com aquele menino. Aí ele faz questão de escrever a Timóteo, traga-me João Marcos, que para mim me é precioso no evangelho. Sabe, irmãos, aqui é o poder do perdão, o poder do reconhecimento. Eu errei lá atrás, mas agora eu quero me retratar. Provavelmente, irmãos, ele já tinha se acertado com João Marcos. João Marcos já havia crescido, o ministério já havia se expandido. Mas ele faz questão de, no final da sua vida, eu quero João Marcos aqui do meu lado, aquele menino, aquele garoto que eu desprezei lá atrás, dizer e falar pessoalmente, bater no ombro dele e falar, olha quem você se tornou, olha o que Deus fez através da sua vida, vai em frente, você é precioso para o ministério. Sabe, irmãos, ainda que todos desistam de você, nós temos um Deus que nunca vai nos abandonar. E Paulo nos ensina isso, o poder do perdão, a graça do perdão. Busque a reconciliação. E como eu falei a semana passada, a reconciliação, irmãos, não quer dizer que você precisa caminhar junto. Não quer dizer, tem gente que não bate. Agora, busque a reconciliação para que você tenha uma vida de paz. Isso é saber perdoar. O apóstolo Paulo está fazendo questão aqui de se retratar, de deixar claro. Olha no versículo 13 o que acontece aqui. Ele diz assim, quando vier, não esqueça de trazer a capa que deixei em Carpo. Ele estava numa masmorra gelada, mofa, úmida. Ele estava com frio. Aí ele continua, que eu deixei em Troade. Traga também os meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que eu e você não podemos nos afastar da palavra de Deus em tempo nenhum. Nós estamos vivendo essa loucura dentro do Brasil. Nós estamos vivendo essa loucura na internet, esse monte de doideira. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a estudar a palavra de Deus. Isso foi profetizado pelo apóstolo Paulo, por Jesus e por tantos outros. As pessoas estão indo a qualquer vã doutrina, estão seguindo tudo. Irmãos, o pentecostalismo no Brasil nasceu de forma correta. Nasceu no poder, nasceu nas lágrimas, nasceu na manifestação do Espírito Santo. Não é essa loucura que a gente vê hoje por aí, e um monte de gente atrás. Mas sabe por quê? Porque se desviaram dos caminhos das Escrituras. Paulo está morrendo, condenado à morte, com poucos dias de vida. Mas ele faz questão, traga-me meus pergaminhos. Eu quero comer mais da palavra de Deus. Eu quero estudar mais a respeito da palavra de Deus. Eu quero encher a minha mente da palavra de Deus. Em tempo nenhum. No começo, no meio e no final da vida, se alimente da palavra de Deus. Que você
Não vai ser enganado. O conhecimento liberta. E a própria Bíblia nos diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. E Paulo está dizendo: encha a sua mente daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que vai fazer você crescer. Versículo 14, versículo 15 diz assim: Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, algumas traduções diz o latoeiro, né? Me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Irmãos, os historiadores dizem que esse camarada aqui, o Alexandre, esse camarada foi o cara que entregou o apóstolo Paulo. Ele foi o Judas do seu tempo. Diz os historiadores que esse camarada, que Paulo está preso, porque este camarada delatou o apóstolo Paulo. Então, e olha o que Paulo fala a respeito desse camarada. Olha o que Paulo, olha, ele me prejudicou demais, mas o Senhor o julgará. Eu e você precisamos entender, irmãos, que nós precisamos deixar a vingança. A palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. Nós não sabemos vingar. Nós não temos medida para vingar. Nós não temos autoridade. Isto é uma prerrogativa do Senhor. Ah, mas errou comigo. Ah, mas mentiu para mim. Ah, mas pisou na bola. Ah, mas me enganou. O Senhor julgará. O cara está no final da vida preso. Ele está fazendo uma faxina aqui, uma faxina. Ele está dizendo: olha, esse camarada me entregou. Eu estou na prisão por causa desse camarada. Eu podia estar vivendo meu final da minha vida pregando o evangelho, escrevendo mais, lendo mais. Mas esse camarada me entregou. Estou preso aqui por causa dele. Mas o meu coração está em paz, porque o Senhor o pagará segundo aquilo que ele fez. Então Paulo está dizendo para mim, ensinando para mim e para você, que a vingança, a justiça pertence ao Senhor. Não é nossa, não é nossa. Errou, Deus vai tratar. Pisou na bola, Deus vai tratar. Traiu, Deus vai tratar, meu irmão, minha irmã. Deus vai tratar. Então, a vingança pertence a Ele. Olha versículo 16, o que fala aí? Na primeira vez que fui levado perante a juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Imagine a frustração, irmãos. Ele é levado ao tribunal. E eu imagino que a expectativa do coração dele é: o tribunal vai estar aqui nessa igreja, aqui todo mundo gritando inocente, inocente, inocente. Ele chega no tribunal, o tribunal está vazio. Não havia ninguém. Não havia ninguém no tribunal. Mas olha o que ele fala aqui: que isso não seja cobrado deles. Paulo entendia que aquele povo estava com medo, que aquele povo estava desesperado, que aquele povo estava sofrendo. Eu sempre conto aqui uma passagem maravilhosa, irmãos. Uma passagem maravilhosa e que nos ensina muito. O apóstolo Tiago, ele era o pastor da igreja de Jerusalém. O apóstolo Tiago é preso e ele é morto. Herodes manda matar o apóstolo Tiago. Toda a igreja fica com medo. Eles ficam trancados dentro de casa, param de cultuar, ficam escondidos, porque é ação natural do ser humano. Quando há uma perseguição, quando há uma confusão, todo mundo se retrai. Logo na sequência, Pedro é preso também. E aí o que acontece na cabeça dos irmãos? Pedro vai ser morto. Tiago foi morto, Pedro vai ser morto também. E o que acontece, irmãos? A igreja se reúne para orar. A igreja começa a se reunir para orar, Irmãos, aí diz a Bíblia, eu não vou avançar aqui por causa do tempo, e diz a Bíblia que quando a igreja começa a orar, Pedro é visitado na cadeia por um anjo. E o anjo chega lá, bate lá, abre as celas, quebra as cadeias, chega lá: Pedro, levanta. Ele acorda todo atordoado. O anjo fala para ele: olha, coloca as sandálias. Ele todo atordoado, sem entender o que está acontecendo. Aí ele levanta, já quer sair. O anjo: calma, coloca a capa, coloca a blusa, que lá fora está frio. E ele atordoado, quando ele sai, todas as cadeias abertas, todas as portas abertas. Quando ele está para fora do pátio da prisão, ele achando que era um sonho ainda. Aí só quando ele sai da porta da prisão, que ele percebe que é uma ação de Deus por intermédio de um anjo. Ele vai até a casa onde aqueles irmãos estão orando, e diz a palavra de Deus que a igreja estava em fervente oração. Este é o poder da oração da igreja, irmãos. Este é o poder da oração da igreja. Lembra que eu falei lá atrás que existem algumas coisas que somente a oração da igreja tem poder para fazer? Aqui é uma prova disso. O poder da oração da igreja enviou um anjo até a prisão para libertar Pedro. Irmãos, a Bíblia não fala sobre isso, e o que a Bíblia não fala,
A gente só tem que imaginar. Mas eu imagino que se a igreja tivesse tido a mesma ação, tivesse tido o mesmo comportamento, quando o apóstolo Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, foi preso, talvez Tiago não teria sido morto. Talvez ele teria sido visitado por um anjo também. Mas precisou o apóstolo Tiago morrer, para a igreja entender que o poder da sua oração é poderoso. Nada segura a oração da igreja, irmãos. Nada nos contém quando estamos reunidos no mesmo propósito, na mesma direção, buscando as mesmas coisas. Paulo está dizendo aqui, eu entendo que os irmãos não estão lá, porque eles estão sendo perseguidos, eles estão temerosos, e era algo natural, talvez eu e você, se estivéssemos lá, vivendo o mesmo momento, nós também não estaríamos no tribunal, porque talvez nós íamos ter o mesmo sentimento do apóstolo Pedro. Você é galileu? Não, eu não. Você caminhava com Jesus? Não, eu não. Você fala como ele? Não, eu não. Talvez esse era o mesmo sentimento. Então Paulo entendeu e ele diz, olha, que eles não sejam cobrados por isso. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas novamente, a fim de que todos os gentios ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Ele está dizendo aqui, olha, o tribunal estava vazio. Os meus discípulos me abandonaram, os meus amigos me abandonaram, meus companheiros de ministério me abandonaram. Mas o Senhor em todo o tempo me fortaleceu, me animou, me deu coragem. E mesmo aqui na prisão, eu continuo falando a respeito da mensagem do Senhor. Eu continuo falando aos gentios desse poder poderoso do Senhor. Ou seja, irmãos, as relações humanas, como eu disse no início, nada substitui as relações humanas. Paulo queria que os irmãos estivessem lá, entretanto os irmãos não estão, a minha confiança continua no Senhor. Eu não estou abandonado por Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Se os irmãos não vieram, é porque Deus quis assim. Se os irmãos não vieram, é porque Deus permitiu assim. E esse tem que ser o nosso entendimento, irmãos. Seja o que for que nós estejamos vivendo, a gente precisa depositar toda a nossa esperança no Senhor. Amém? Versículo 9. Olha o que ele diz. Por favor, venha assim que puder. Aí versículo 21. Faça todo o possível, Timóteo, para estar aqui antes do inverno. Olha só, irmãos, eu volto a dizer, a maioria dos grandes homens de Deus, eles foram avisados pelo Senhor quando seria a sua partida. E Paulo sabia que depois do inverno ele estaria morto. Então ele está dizendo, olha Timóteo, meu filho, venha depressa, venha logo. Mas venha antes do inverno. Porque ele sabia que no inverno, Timóteo não poderia viajar. Porque vocês imaginam, irmãos, até hoje, as viagens no inverno são mais perigosas. Você imagina naquele tempo, há 2000 anos atrás, com aquelas embarcações. Então ele sabia que no inverno, Timóteo não poderia viajar. E se Timóteo viesse, esperasse passar o inverno para vir, ele já estaria morto. Então Paulo está me dizendo aqui o seguinte, olha, ele está ensinando para mim, o que tiver que fazer para alguém, faça hoje. Faça hoje, não deixe para amanhã. Tiver que abençoar alguém, tiver que abençoar alguma pessoa, faça isso enquanto você pode. O cemitério nos mostra muito a respeito disso, irmãos. Se tem gente que é elogiada e se tem gente que ganha flores, é defunto. Mas os elogios, irmãos, e as flores precisariam vir em vida. Eu já fui em alguns sepultamentos aí, irmãos, que precisou de um caminhão só para levar as flores. Por que essas flores não foram dadas em vida? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque a dor do remorso, ela é muito maior do que a dor da gratidão. A força do remorso, melhor, reformulando a frase, a força do remorso é muito maior do que a força da gratidão. Então, o que você tiver que fazer, faça enquanto ainda há tempo. Sabe, irmãos, eu vou contar um exemplo aqui que eu já contei algumas vezes. A minha mãe ficou 21 dias em coma. E eu ia trabalhar todos os dias, eu passava na esquina da minha mãe, 2 quarteirões da casa da minha mãe. E eu me lembro que naquele dia eu fui trabalhar, eu passava na ida e passava na volta, 2 quarteirões da casa da minha mãe, meu caminho para o trabalho.
Eu me lembro que naquele dia eu tinha um compromisso à noite, tinha marcado, não lembro agora o que era. E quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu sentia um desejo de passar na minha mãe. Senti, nítido. Poxa, eu vou lá passar na minha mãe, vou tomar um café e tal. E eu saí decidido a passar na casa da minha mãe. E no meio do caminho eu lembrei que eu tinha um compromisso. Aí falei, puxa, não vai dar. Eu já estou atrasado, tenho que chegar em casa cedo e tal. Aí eu vim embora. No outro dia pela manhã, a minha mãe teve uma trombose, teve uma parada, ficou 21 dias em coma e morreu. E o Espírito Santo me tocou. Passa na casa da sua mãe. Talvez seriam minhas últimas palavras com ela. Mas eu, correria da vida, tal, passei direto. E eu me arrependi, mas não sabia o que ia acontecer, né? Mas eu saí da empresa em que eu trabalhava decidido a ir visitar a minha mãe. E lembrei do compromisso, não fui. Fui direto. Podia ter atrasado um pouquinho no compromisso, né? E no outro dia pela manhã, ela teve o problema, foi internada, ficou 21 dias em coma e veio a falecer. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você é: o que você tiver que fazer, faça enquanto há tempo. Faça enquanto é tempo. Para os seus pais, para os seus avós, para os seus filhos, para a pessoa que você ama, para o seu pastor. Faça enquanto é tempo. Porque quando não tiver mais tempo, aí não adianta mais nada, irmãos. Aí é memória, apenas memória. E Paulo nos ensina isso. Paulo nos ensina exatamente isso. Então ele diz para Timóteo: Timóteo, olha, vem depressa e venha antes do inverno. Porque se você for esperar o inverno, eu não vou estar mais aqui. Então essa é a ordem expressa que ele dá. E agora, concluindo, irmãos, Paulo termina dizendo o seguinte: sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. Ele está se despedindo aqui, irmãos, porque ele sabe que ele está indo para a forca, que ele está indo para a cruz, que ele vai ser martirizado. Aí ele diz assim, mas ele não está falando como quem vai morrer, como tem que estar sendo. Ele está dizendo assim, olha, o que me espera agora é algo muito melhor. O que me espera agora é algo que eu esperei, que eu almejei a vida inteira. Aí ele diz: a Deus seja a glória para todo e sempre. Amém. O camarada está no corredor da morte. Ele está dizendo: que alegria, porque eu vou experimentar agora aquilo que eu busquei a vida inteira. Eu vou estar ao lado do Senhor. Aí ele fala: e por isso, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Você quer melhor inteligência emocional do que isso, irmãos? O cara está no corredor da morte, está louvando ao Senhor. Mas sabe por quê? Porque ele não andava sozinho, porque ele não ficava sofrendo por aqueles que o abandonaram, porque ele sabia perdoar, porque ele nunca se afastou da palavra de Deus, porque ele tinha confiança dele no Senhor, porque ele fazia o que tinha que fazer no seu tempo. Estas coisas, irmãos, além de nos dar saúde emocional, nos aproximam mais de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Eu vou fazer umas perguntas aqui. São perguntas de retórica, não precisa responder não, tá? Você responda aí no seu coração. Quantos aqui sabem que precisam andar com alguém? Que é perigoso andar sozinho. É tempo de você mudar de postura, meu irmão, minha irmã. É tempo de você mudar de postura. Quantos aqui precisam parar de sofrer? Me abandonou. Pastor, mas eu fiz tanta coisa, eu ajudei no tempo de dificuldade. Pastor, mas estava passando necessidade, eu fui lá, tirei do meu bolso. Pastor, estava largando do marido, eu fui lá, ajudei, reataram. Pastor, eu emprestei dinheiro. E depois saiu falando mal de mim ainda. As pessoas decepcionam pessoas. Delete esse arquivo de decepções, irmãos. Saiba perdoar. Pastor, mas falou mal de mim. Fez fofoca de mim, virou a cara para mim, me enganou. Saiba perdoar. Traga-me João Marcos, que me é muito útil para o ministério. Não se afaste da palavra de Deus, em tempo nenhum, principalmente no tempo de luta.
Quantos precisam voltar mais para a palavra de Deus? Irmão, irmã, exercite isso. Exercite isso. Pelo menos 5 minutos por dia. Pelo menos 5 minutos por dia. Leia a palavra de Deus. A gente perde, me incluo nisso também, a gente perde tanto tempo, irmãos, com celular, com tantas outras coisas. Mas dedique-se à oração e à leitura da palavra. Nossa confiança precisa estar no Senhor. Todos me abandonaram. Eu cheguei no tribunal, o tribunal estava vazio. Mas Senhor, meu coração está em paz. Porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O que tiver que fazer, faça enquanto há tempo. Faça enquanto há tempo.